Sabe a diferença entre disciplina e ramo, né, e nicho? Foi essa a minha pergunta inicial. Né? Então, nós já entendemos disciplina jurídica, né, aquela coisa mais formal dos ramos científicos do estudo do direito, que não transmite a comunicação bacana para a comunidade. Nós temos o mercado, que é uma outra realidade, que é a lógica do problema, que é bacana a gente se identificar com a lógica do problema, para o cliente saber, olha, esse tipo de problema é um tipo de problema que o Rafael sabe solucionar, que ele está a par. E aí eu falei de nicho. O que é nicho? Bom, nicho é quando o profissional ele se dá conta da diferença entre disciplina e ramo, e aí ele resolve nichar, ou seja, ele resolve se dedicar a um nicho de negócio. Tá? E às vezes o cara pode fazer até ser um cara super nichado. Né? Então ele curte essa ideia. Eu já vi isso acontecer e é muito interessante quando isso acontece e fecha todos. Então o sujeito ele é super nichado, ele se dá conta disso e aí ele começa a trabalhar especificamente em uma determinada área. E aí ele fica famoso nessa área, né? Nesse aspecto, nessa solução desse problema. Seria o equivalente a... uma vez tive um cliente que ele era um estudante de odontologia e ele cortou um tendão da mão. E, poxa vida, um estudante de odontologia precisa da mão, né? E aí, o que ele foi atrás? Não foi atrás de um traumato. Ele foi atrás de um traumato especialista em mão, né? Então, muitas vezes tem advogados que conseguem fazer isso. Às vezes o cara fica especialista até em entrar com ação contra uma empresa da área da construção civil, por exemplo. Ele conhece muito aquela empresa, já negocia, a empresa respeita ele, porque ele é um bom profissional, ele tem bons resultados, consegue construir boas soluções. Então, isso aí já... Então, o nicho, ele tem essa perspectiva. É o sujeito se encontrar, ele identifica o ramo, ele sabe a diferença entre disciplina, ele estuda a partir da disciplina, ele identifica o ramo e se identifica com o ramo perante a comunidade, e aí ele nicha. Né? Ou seja, ele se dedica a um determinado tipo de atendimento. E à medida que vai passando o tempo, ele nem precisa ser um ótimo comercial, advogado comercial que as pessoas costumam falar. Não, porque ele vai ser naturalmente uma referência. Ele vai começar a se transformar numa referência pelos próprios resultados que ele vai obtendo, né? E um passa a informação para o outro. Então isso é muito interessante observar essa transformação. É muito interessante mesmo assim, a gente fazer essa transformação. Né? Inclusive o Vinícius está dizendo assim, dificuldade na concorrência. Né? Aí é que tá, Vinícius, olha que interessante isso. Se você está nichado, se reduz muito a lógica da concorrência. Até é o contrário. Então, vou anotar essa tua pergunta aqui que eu achei bem legal. É o contrário pelo seguinte, quando você está nichado, você tem menos concorrência e, ao contrário, os advogados, os colegas, né, começam a te identificar como alguém que resolve aquele problema e ele começa a te indicar para resolver aquele problema para os seus clientes. Isso é muito interessante também, tá? Então, muito boa esse questionamento. Até por isso é importante o advogado estar nichado, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu faço isso, então às vezes um cliente meu tem alguma dificuldade e eu aproximo ele com um colega que é das minhas relações, do meu networking, e faço um fechamento. Às vezes a gente trabalha até em conjunto, né? Até em conjunto. Eu dou a minha credibilidade, que o cliente já me conhece, sabe como é que eu trabalho, e busco ali a informação precisa do conhecimento do nicho específico daquele problema. Então, até por isso é importante o advogado estar nichado, né? Porque reduz muito, inclusive, a concorrência.